Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo no meu canal, né? Aqui quem fala para vocês é o professor Teison Viana, sou professor de Educação Física, e nós vamos hoje trabalhar um conteúdo, e a nossa aula hoje é voltada para um público de 8º anos, tá? Então, essa aula especialmente vai ser voltada para o 8º ano, e é uma aula de educação física escolar com a temática, né, esportes, ok? Vou passar aqui os slides para a gente iniciar nosso conteúdo teórico da disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto tu abre, certo? A gente vai conversando com vocês um pouquinho a respeito desse nosso conteúdo e por que existe esse conteúdo esportes na grade curricular da disciplina de Educação Física, né? Em primeiro lugar, nós seguimos uma base nacional comum curricular. O que é essa base nacional comum curricular? São todos os conteúdos que os alunos, por série, eles devem seguir, né, para que no final do ano os alunos eles evoluam para uma determinada série com habilidades desenvolvidas, né? Por exemplo, hoje vocês estão aqui no 8º ano e vão ver o conteúdo esportes, né? Nós temos uma unidade temática, a BNCC, ela divide a disciplina de educação física em algumas unidades temáticas, né? Uma delas são os esportes, tá? E dentro dos esportes, ela divide novamente, né? Ela subdivide essas unidades temáticas em objetos de conhecimento. O nosso objeto de conhecimento da área, né, da unidade temática de esportes, são os esportes de rede, tá? Então, assim, de rede e parede, né? Então, assim, dentro desses esportes de rede e parede, eu escolhi o voleibol, tá? Para que a gente possa trabalhar e para a gente possa desenvolver esse conteúdo ao longo dessas 3 aulas, né? Nós temos essa aula e mais outras 2, tá? Para a gente trabalhar esse conteúdo do voleibol. E dentro do voleibol, a gente vai estudar a história do vôlei, né? Como foi que tudo começou, a sua origem. Vamos ver algumas regras básicas do jogo e alguns fundamentos básicos dessa modalidade esportiva, tá bom? Então, o que eu pretendo desenvolver com isso? O que a disciplina da educação física ela pretende desenvolver nos alunos, né? Ela pretende, primeiro, experimentar diferentes papéis entre jogador, árbitro, técnico, né? Ora você vai estar na situação como jogador, ora como árbitro e ora como técnico, até porque você vai aprender fundamentos técnicos, né, como jogador, vai conhecer as regras do jogo, atuando como árbitro, e também alguns sistemas de jogo, atuando, se passando, né, vamos dizer assim, como técnico. Então, ela preconiza isso como a primeira habilidade a ser desenvolvida, né? Experimentar diferentes papéis e fruir os esportes de rede e parede, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, tá? Então, assim, vocês vão ver alguns tracejados em algumas palavras, porque esse tracejado aí são assuntos que não nos diz respeito, pelo menos no início, agora nesse momento, tá bom? Como uma segunda habilidade, né, visa praticar um ou mais esportes de rede e parede, oferecidos pela escola, que é o nosso caso, usando as habilidades técnico-táticas básicas, ok? Então, a gente vai desenvolver isso. Além disso, também, nós vamos identificar elementos técnicos individuais, e regras da modalidade, né, esportiva praticada, que é o nosso voleibol,
bem como diferenciar esse esporte das modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna e das categorias de esporte. Quais são as categorias de esporte? Rede-parede, campo e taco, de invasão e de combate, tá bom? Outra habilidade também a ser desenvolvida, né, e de identificar as transformações históricas. Então, a gente vai começar a perceber essas transformações históricas ao longo do tempo, né, dentro desse fenômeno esportivo, tá? E verificar também locais possíveis na comunidade, né, na nossa comunidade que a gente vive, locais disponíveis para a prática dessas modalidades esportivas, né? E das demais práticas corporais também tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no seu tempo livre, tá? Então, a gente tem essas habilidades para serem desenvolvidas e vamos procurar desenvolvê-las ao longo desses nossos encontros, ok? O voleibol, ele é uma modalidade esportiva que existem algumas instituições que gerenciam, né, ou seja, que administram esse esporte no mundo, tá? Então, assim, a entidade máxima do esporte, né, no mundo é a entidade que normatiza, que regulamenta, que cria as regras, que busca também fazer uma padronização e também uma disseminação do esporte no mundo todo, tá? É a Federação Internacional de Voleibol, FIVB, certo? É FIVB, né? Federação Internacional de Voleibol, tá? Então, ela é a entidade máxima do esporte dentro dessa normatização e dessa regulamentação. É lógico que o mundo é muito grande, o planeta é muito grande, e daí ela utiliza de algumas instituições parceiras nos países, né? A FIVB, ela regulamenta o esporte no mundo, mas ela divide essa responsabilidade com algumas confederações. O que é a confederação? É a entidade máxima do esporte no determinado país, tá? Aqui no Brasil, nós temos a Confederação Brasileira de Voleibol, tá? Ela tem essa logomarca aí, azul, verde e amarelo, né, que são as cores da nossa bandeira, e tem esse layout aí de um atleta jogando voleibol, enfim, é um layout bem bonito, é um layout moderno, novo, tá? Que foi recém criado, né, para essa instituição. E assim como também nós temos a Federação Internacional, nós temos a Confederação e nós temos a nossa Federação Local, né? Que é a entidade máxima do esporte no nosso estado, que é a FEVES, né? Que é a Federação de Voleibol do Estado do Ceará. Tá? Então, essa é a entidade máxima do voleibol no nosso estado. É a entidade que representa a Federação e a Confederação Brasileira de Federação Internacional, né, e a Confederação Brasileira de Voleibol, tá bom? Então, essas três instituições são as que regulamentam o nosso esporte o voleibol, tá? O vôlei, né, o voleibol, o vôlei, simplesmente vôlei é um esporte coletivo, né, praticado entre duas equipes de 6 pessoas em cada uma delas e jogado dentro de uma quadra retangular, que essa quadra ela pode ser aberta, né, ou seja, sem teto, ou fechada, né, no caso ela sendo coberta, tá? Ele é jogado com uma bola, né, e inclui alguns diversos passes com as mãos, né, e sendo o objetivo principal de lançar essa bola por cima da rede, fazendo com que ela toque no chão da quadra do adversário, certo? Então a gente tem esse objetivo nessa modalidade esportiva. E se alguma pessoa chegasse para você hoje, né, tocasse aí a campainha da sua casa, né, batesse palma aí no seu portão, encontrasse com você na rua e dissesse assim: e aí, galera, tranquilo? Vamos jogar a Mintonete, né? Então seria um negócio assim meio esquisito.
O que é esse Mintonnet? A gente vai ver agora o que significa isso, tá? O voleibol, certo? Deixa eu dar só mais um cliquezinho. O voleibol, ele é uma modalidade esportiva, né, como a gente já havia falado, que surgiu em 1895, tá? Quando o americano William George Morgan, né, que tinha assumido naquela função, né, naquele ano, né, a função de professor de educação física da IMCA, que é a Associação Cristã de Moços, em inglês, né, a sigla em inglês, no território de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? Então, o que é que ele queria? Ele tentava criar uma nova competição em quadra coberta que pudesse ser praticada pelos seus alunos, e isso a pedido do diretor dessa instituição. Há pouco tempo, né, nesse período, em 1891, foi criado, né, tinha sido criado o basquetebol, tá? Então, o que que acontece? O basquetebol era um esporte muito vigoroso, de muita gente forte, até porque era oriundo do futebol americano, e do rugby, né? E daí o que que acontece? Esse esporte era jogado com alta intensidade, o que servia de caráter negativo para os praticantes dessa modalidade, né? Então ele criou um esporte intermediário para mulheres, para senhores, né? E para as pessoas que estavam com físico menos avantajado, condicionamento físico menos avantajado, poderem jogar, tá? Então, e aí ele criou esse esporte chamado Mintonete, tá? Mintonete por quê? Porque havia sido inventado um esporte também há pouco, que era o badminton, tá? Então, esse esporte ele tinha uma característica do badminton, né? E minton net, net significa rede em inglês. Então, juntou as duas palavras e aí ele juntou e quis criar esse nome Mintonnet, tá? Então, assim, esse rapaz aí, que era o Halstead, ele chamou, né, ele após assistir a demonstração e ouvir as explicações do professor, né, do George Morgan, do William Morgan, esse professor chamou a atenção para o voo da bola por cima da rede, que é um movimento de voleio. Esse movimento de voleio, tá, em inglês, significa voo, né? E esse vôlei relacionado ao voo da bola. Então, como a bola fica voando sobre a rede, tá? Então ele sugeriu que o nome fosse substituído de mintonete para voleibol, ou seja, a bola que voa, né? E em 1952, nos Estados Unidos, e aí foi assim, foi substituído, né? Até 1952, quando esse nome voleibol, que era separado, né? O nome era separado, ele, enfim, ele se transforma em voleibol tudo junto, tá? E assim cria-se o nome, a origem do nome voleibol, certo? Em relação à parte da história, esse esporte ele foi difundido muito rápido por todos por todos esses países que vocês estão vendo aí no mapa, tá? O Canadá foi uma questão de lógica, até porque o estado de Massachusetts fica muito próximo da região dos lagos, né? Que fica ali na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Então, o Canadá foi um dos primeiros países que organizou o voleibol também, né? E os demais países foram difundidos principalmente por questões militares, né? Algumas tropas norte-americanas que tinham bases, né, em alguns outros países, eles acabaram entrando, né, fazendo a prática do vôlei no período que eles estavam descansando, né, no período que eles não estavam em combate, e aí o esporte foi se promovendo dentro daquela região, dentro daquele país. Ok?
Finalmente, esse esporte ele chega ao Brasil, mais ou menos por volta de 1816, ele chega no estado do Pernambuco, né? E aí foi onde tem-se notícia do primeiro jogo de voleibol a ser jogado em território nacional, lá em Pernambuco. Alguns outros autores afirmam que foi na Associação Cristã de Moços de São Paulo no outro ano, né, em 2017, mas temos esse registro lá em Pernambuco, tá? Nós temos também aí uma história muito fantástica, uma história de muita conquista dentro do voleibol, né? Nós temos esse time aí, William, Xandó, Montanaro, Carlão, Paulão, enfim, muita gente, Bernard, que até pouco tempo ele foi ministro, inclusive, dos esportes, né? E aí, essa geração de prata, né, dita geração de prata, foi uma geração muito vencedora, tá? Então, ela foi uma precursora vamos dizer assim, do nosso voleibol moderno de hoje, né? Então, o voleibol só é o voleibol hoje porque teve é, essa, essa base, né, no passado da geração de prata. E daí nós temos a nossa geração de ouro, tá? A geração de prata, por quê? Porque foi a maior conquista que o voleibol já tinha ganho até aquele período. E daí em Barcelona, né, na Olimpíada de Barcelona, em 1992, nós tivemos a nossa geração de ouro, né? Tandy, Paulão, Marcelo Negrão, Talmo, Janelson, Douglas, Carlão, enfim, tivemos aí uma Pampa, né, também, tivemos aí uma equipe fantástica que conseguiu ganhar a medalha de ouro, né, essa medalha tão sonhada e tão suada e tão buscada nessa modalidade, e aí chegamos até a medalha de ouro no ano de 1992 em Barcelona, tá? E daí para frente só foram louros, né? O Brasil hoje, se eu não me engano, é tricampeão olímpico, ganhou umas 10 vezes já o Campeonato Mundial de Voleibol, enfim, o Brasil é um multicampeão, tá? Então, nós temos uma história muito brilhosa, uma história muito fantástica nessa modalidade. Isso eu falando apenas no masculino, né? Eu nem coloquei aqui também o voleibol feminino também, multicampeão, tá? Brasil medalhista olímpico, enfim, com as meninas já antiga, numa geração anterior, né? Como a Jaqueline, Isabel, Ana Moser, Fernanda Venturini, enfim, jogadoras fantásticas que hoje dão base também para a geração hoje olímpica, né, campeã olímpica de hoje, tá bom? Então, assim, para nós termos um jogo de voleibol, tá, é preciso termos, logicamente, jogadores de voleibol, tá? Então, assim, nós temos 6 jogadores, né, que é um número mínimo para começar um jogo, 6 jogadores em quadra, podendo ter até, em competições nacionais, até 6 jogadores também no banco, tá? Um deles é o que a gente vai chamar de líbero. Para competições internacionais, esse número de jogadores ele pode estender até 14, certo? Jogadores, sendo que 6 vão ficar jogando, né? Mais 6 jogadores de reserva, mais 2 líberos à disposição do técnico, ok? Então, assim, quantos jogadores começam uma partida de voleibol? No mínimo de 6 jogadores, tá? Para a gente começar a partida de voleibol. Podendo ter até entre 6 a 8 jogadores reservas, tá bom? Esse jogo é jogado em uma quadra, né? E essa quadra ela tem 18 metros de comprimento, tá? Por 9 metros de largura,
certo? Essa meia quadra, ela é dividida em duas regiões. Uma região mais próximo da rede, que é 3 metros, né, que a gente vai chamar de zona de ataque, tá? E uma região maior de 6 metros, que é chamada de zona de defesa, tá? A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente como é que funciona isso. A altura dessa rede, ela mede 2 metros e 43 centímetros para homens e 2 metros e 24 centímetros para mulheres, tá bom? Toda essa área laranja que vocês veem no desenho, a gente vai chamar de área de jogo, tá? E essa área verde em volta do desenho é a que a gente vai chamar de área livre, certo? Então, essa área livre, você pode recuperar essa bola, né, a bola perdida, mas se ela vier do saque, ou se ela vier da equipe, né, da própria equipe, e colocada para fora, então, assim, é ponto para outra equipe, tá bom? A gente vai ver depois como é que funciona isso. Então, a gente tem, por característica, né, falando um pouquinho da rede, a rede ela é um elemento que ela divide as duas quadras de jogo, tá? Então, essa rede ela tem ela pode chegar até 9,50 metros de comprimento, né? Mas apenas 9 metros vão fazer parte da área que essa bola pode cruzar o espaço, né, para o outro lado. Então, essa área mais sombreada que vocês estão vendo é a área em que a bola deve passar para o lado da quadra do adversário, logicamente por cima da rede, né? Então, existem aí, vocês podem perceber, duas varetas, né? Duas varetas que são as antenas, tá? Então, essa bola ela não pode tocar as antenas, porque se ela tocar as antenas, é uma bola que está fora de jogo. Se ela passar por cima da antena e um pedacinho dela só passar por fora, a bola estará fora de jogo também, tá ok? Então, assim, esse é o espaço de cruzamento da bola com relação à área de jogo do voleibol, tá bom? Então, como é que você joga o jogo para ganhar? Então, para ganhar o jogo, né, é preciso que você ganhe 3 sets, tá? O voleibol ele é dividido em até 5 sets de jogo. Então, vence a equipe que ganhar desses 5 sets, ganhar 3, tá? Os 4 primeiros sets têm a duração de 25 pontos, e o quinto set, que é chamado de tie break, tem a duração de 15 pontos, tá? A diferença, né, caso para que você ganhe essa partida, então é preciso que as equipes elas tenham 25 pontos ou uma diferença de 2 pontos para outra equipe. Por exemplo, se a equipe empatar em 24-24, aí a equipe tem que fazer 26 pontos para ganhar. Se for 27-27, a equipe tem que fazer 29 pontos. Se for 50-50, uma das equipes tem que fazer 52 pontos. E assim sucessivamente, tá? Então, o mesmo acontece também no tie-break, só que o tie-break é de 15 pontos. Então, se as duas equipes empatarem 14-14, vai até a 16. Se empatar de 20-20, vai até a 22. E assim vai até alguém abrir 2 pontos de diferença sobre o outro, né? Sobre a outra equipe, tá? Para se jogar, nós temos algumas ações, né? Nós temos como primeira ação o saque, né? O saque no voleibol é o ato de enviar a bola da área de saque, da sua própria área de saque, que fica ali atrás da linha de fundo, naquela área livre que eu falei antes, né? Para a quadra adversária, né? Então, essa bola ela tem que ser lançada, né? Para o outro lado da quadra do adversário, por cima da rede, né? E ela pode até tocar a rede, não tem nenhum problema, contanto que ela vá para o lado da quadra do adversário. E o jogador ele não pode pisar na linha de fundo, né? Para que essa bola seja validada, porque o seu saque seja validado, ok?
O saque é a ação do jogo que inicia ou reinicia a partida, ok? Depois do saque, numa próxima ação, a gente tem uma recepção ou passe, muita gente fala isso. Então, o que é essa recepção? É o ato de receber a bola vinda do saque do adversário. Vulgarmente chamando, a gente chama de primeira bola, tá? Então, o atleta ele recebe essa primeira bola, né? O primeiro toque, o primeiro contato da equipe com a bola, e ele vai receber essa bola vinda do saque, ok? Do saque da equipe adversária. Logo após isso, acontece outra ação do jogo, que é a segunda bola, ou o segundo toque da equipe, que é o levantamento, tá? Então, o que é o levantamento? É o ato de você preparar a bola recepcionada para um ataque da própria equipe, tá? Normalmente, o levantamento é com esse movimento aí que vocês estão vendo na figura de toque por cima, mas pode ser também com manchete, pode ser de algumas formas, e até porque o voleibol é um esporte que você pode jogar com qualquer uma das partes do corpo, tá? O único momento que você não pode sacar com outra parte do corpo é no saque, né? Você tem que usar exclusivamente os braços para que você realize esse movimento, tá? Esse desenvolva, né, esse fundamento. Outra ação do jogo também importante no jogo é o ataque, né? O ataque ou a terceira bola, né? Após o saque de uma equipe, né? A outra equipe ela recebe a primeira bola, tá? Depois vai para a segunda bola e depois para uma terceira bola, uma terceira jogada. E essa terceira jogada é a ação do jogo que visa passar a bola para o outro lado da quadra, né? Então, esse é o ataque. Normalmente, o ataque ele é no movimento chamado de cortada, tá? Que é esse movimento da característica aí da figurinha. Mas pode ser com qualquer ação do jogo, qualquer ação que visa passar a bola para o lado da quadra do adversário, a gente vai considerar ataque, certo? Então, o ataque é o ato de enviar a bola para o lado da quadra adversária. Pode ser com os pés, pode ser com a cabeça, pode ser de coxa, de bicicleta, enfim, de qualquer jeito. Tendo a intenção de passar a bola para o outro lado, aí é um que a gente vai chamar de ataque. Como a gente está falando, como a gente está falando agora há pouco, pode ser por qualquer forma, né? Manchete, cortada ou quaisquer outras formas, intencionais ou não, tá? Seguindo esse movimento, né? Essa sequência de jogo, a gente tem o bloqueio. O bloqueio é a ação do jogo que visa tentar interceptar a bola de ataque, né? A bola de ataque da equipe adversária acima da rede divisória, tá? Então, acredito que você já deva ter assistido um jogo de voleibol, né? Onde tem um ataque e alguns jogadores, ou um jogador, né? Um, dois ou três jogadores tentando impedir que essa bola seja cortada, né? Que essa bola seja atacada por outra equipe, tá? Caso essa bola venha a passar, né? A passar do bloqueio, né? Essa bola pode ser defendida, né? Qual é a diferença, Teiso, de recepção para defesa? É que a recepção, a bola vem do saque, e a defesa, a bola vem de um ataque, tá? Então, a defesa é a ação do jogo que visa tentar colocar a bola em jogo, né? Após o ataque da equipe adversária ter sido bem sucedido em relação ao bloqueio da própria equipe. Ou seja, se o bloqueio da minha equipe não foi legal, né? A equipe ela pode defender essa bola, tá? E assim o jogo dar continuidade, certo? Na quadra de jogo, nós temos dois tipos de jogadores. Nós temos os jogadores defensores, que são os jogadores que jogam atrás, né, na linha de trás da equipe, que são esses jogadores aí 1, 6 e 5. E nós temos jogadores atacantes,
que são os jogadores que vão cortar essa bola dentro dessa zona chamada zona de ataque, tá? Então, os atacantes, eles atuam dentro da zona de ataque, lógico, né? E os jogadores defensores atuam dentro da zona de defesa, tá? Então, esse jogador que está aí na posição número 1, certo? Não é o jogador com a camisa 1, é o jogador que está nessa posição. Porque na quadra do voleibol, você tem 6 posições de jogo. Nós temos a posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5 e posição 6, tá? Então, o jogador que está na posição 1, ele é um jogador defensor, tá? Ele é um jogador defensor e está do lado direito da quadra. Então, ele é chamado de jogador defesa direita, tá? O jogador número 5, ele é defensor, porque ele está na zona de defesa, né? A posição dele é na zona de defesa. E esse jogador que ocupa a posição 5, ele é um jogador de defesa pela esquerda. Nós temos um jogador de defesa pela direita, que é o jogador que está na posição 1, e nós temos um jogador que é defesa esquerda, que é o jogador que está na posição 5, tá? E, logicamente, se eu tenho um jogador de defesa pela direita e um defesa esquerda, eu vou ter também, por lógica, um defensor no meio, né, que a gente vai chamar de defensor central, tá? Então, nós temos três jogadores defensores. Um jogador defesa pela direita, um defesa pela esquerda e outro de defesa central. Assim também como nós temos atacantes, né? O jogador número 2 é o atacante pela direita, tá? O atacante número 4 é o atacante pela esquerda e o atacante número 3, né, o que está na posição número 3, é um atacante central, né? Podemos dizer assim. Então, na ordem do jogo, a gente tem posição número 1, defesa pela direita. Posição número 2, ataque pela direita. Posição número 3, atacante central. Posição número 4, atacante pela esquerda. Posição número 5, defensor pela esquerda. E posição número 6, jogador defensor central. Após acontecer um saque, né, a tomada de bola, vamos dizer assim, tá? Após esse jogador tomar a bola para a equipe dele, existe um rodízio obrigatório entre os jogadores, certo? Porque nenhum jogador ficará na mesma posição por mais de uma rodada. Então, ele tem que fazer o que vulgarmente o pessoal chama de rodou, né? Ele tem que rodar. Então, o jogador que está na posição 1, ele vai para a posição número 6. O jogador que está na posição 6 vai para a posição número 5, o da 5 vai para 4, o da 4 vai para 3, da 3 vai para 2, e o da 2 vai para a posição 1, que é o saque, tá? E aí, supondo que esse jogador vai, joga, erra o saque. E aí a equipe depois retoma a posse de bola. Então, acontece outro rodízio. Então, no jogo vão acontecendo tantos quantos rodízios forem necessários para que ninguém fique parado exatamente na mesma jogada, tá bom? Para que permaneça no mesmo lugar. Todo mundo tem que participar de todos os locais da quadra de jogo, tá bom? Enfim, como se joga isso na prática, né? Na sequência agora, a gente vai fazer alguns movimentos, algumas práticas, para que a gente jogue o voleibol como é para ser jogado na prática, tá bom? Então, daqui a pouco a gente retorna com os nossos fundamentos práticos do voleibol. Gente, dando continuidade aí às nossas aulas, né, agora o nosso conteúdo prático, eu queria mostrar para vocês algumas possibilidades que a gente tem de praticar o voleibol, e agora a gente está fazendo aqui dentro de casa, né? Então eu vou mostrar para vocês algumas formas, tá? Primeiro eu queria mostrar para vocês uma bola oficial de voleibol, isso de voleibol de quadra, tá? Essa bola é uma bola oficial, certo? Que é jogada no Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro,
tá? Seu patrocinador, né? Isso é uma bola oficial de voleibol de quadra. Essa bola é uma bola oficial de voleibol de praia, tá? É bola que é jogada no Campeonato Cearense, circuito brasileiro e até o circuito mundial também, Olimpíada, uma bola oficial, certo? De voleibol. Mas caso você não venha a ter uma bola dessa, não tem o menor problema, tá? Você pode utilizar uma bola dessa de borracha, tá? Para a gente fazer a nossa prática. Qualquer bola de borracha, certo? Mas a gente vai começar hoje com isso aqui, com um balão, tá? Primeira atividade do dia. Deixa eu só tirar essas bolas aqui para não atrapalhar. Tá? Então assim, primeira atividade do dia. A gente vai controlar a bola de jogo, certo? É preciso que você tenha, antes de iniciar essa prática do voleibol, saber o controle da bola de jogo. Então o que eu quero que vocês façam? Só toca a bola aqui pro alto, brincando. Toca com uma mão, toca com as duas, tá? E aí você vai tentando controlar essa bola, tá? Quando der, põe em duas mãos. Quando der, só com uma mão. Mas o importante é que ela não caia, ok? E aí você vai tentando fazer esse controle com essa atividade, tá bom? De acordo, a gente acabou de trabalhar com o balão, né? E aí você vai pegando a prática com o balão, tá? Depois disso, nós vamos utilizar, né? Se você estiver fazendo em casa, tenha cuidado com as lâmpadas, cuidado com o teto, tá? Então a gente vai trabalhar com uma bola de borracha. Uma bola de borracha comum, qualquer bola serve de borracha, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão só tocando essa bola para o alto. Às vezes ela vai um pouquinho para frente, às vezes ela vai um pouquinho para trás. Então eu quero só que vocês controlem essa bola, tá? Para que você faça essa atividade, tá bom? Pode ser de qualquer jeito. O importante é que você tenha o controle dessa bola. Depois que você tem o controle da bola, né, parado, você pode fazer um controle da bola em movimento, certo? Você está aqui parado, então você faz um movimento, né, o controle de bola andando para frente, tá? Depois você pode fazer o controle de bola andando para trás, para o lado direito, tá? Para o lado esquerdo e assim vai. O importante desse controle de bola no início da atividade é que você deixa a bola sempre próximo de você. Então, quando você for fazer esse controle de bola, não joga a bola muito para o alto, porque você vai perder o controle dela. Você tem que fazer toquinhos curtinhos, certo? Para que você tenha o controle dessa posse de bola, tá bom? O primeiro fundamento que nós vamos trabalhar e nós vamos desenvolver é o que a gente vai chamar de toque por cima, ou como muita gente fala, o toque, tá? Então, como é que é feito esse toque? As mãos, elas vêm assim, né? Esses dois dedos, o indicador e o polegar, eles vão formar como se fosse assim um triângulo, tá? E você vai abrir um pouco esse triângulo, que é para exatamente todas as polpas digitais, ou seja, as pontas, não são as pontas dos dedos, mas são as polpas digitais, onde tem a impressão digital. Essa região ela vai tocar a bola, tá? Quando você for realizar esse movimento, tá? Ou seja, você vai ter um movimento desse daqui, né? Aliás, uma pegada dessa, tá? Mas com a bola acima da cabeça. Por isso que a gente fala toque por cima.
Porque esse toque que você dá na bola é na posição quando a bola vem acima da linha do ombro, tá? E a gente fala toque por cima, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai jogar a bola um pouco para cima, certo? No primeiro movimento, tá? E você vai tocar essa bola para cima e aí pega de novo, tá? Joga pro alto e toca. Joga pro alto e toca. Certo? Joga pro alto e toca. Sempre fazendo esse movimento. O importante desse movimento é que você esteja com o braço dobrado, o braço flexionado e de lado, tá? Os cotovelos apontando para o lado. Por quê? Porque vai te dar uma impulsão na hora quando você for realizar esse toque, certo? Aqui, ó. Tá ok? Então você vai pegar essa bola, joga para cima e toca. Joga para cima e toca. Preste atenção no cotovelo, que o cotovelo vai fazer como se fosse uma mola, impulsionando essa bola para cima, tá? E outra, não retém a bola. Não é isso. Você vai tocar a bola, você não vai empurrar a bola, tá? Então, toca, segura. Toca e segura. Até que você vai ficando bem craque, tá? E aí vai fazendo toques simultâneos, controlando a bola do jeito que a gente estava controlando a bola da outra vez. Bom, o próximo fundamento que nós vamos realizar, certo? É a manchete, tá? Então, o que é a manchete? A manchete é um movimento que você vai fazer com o braço estendido, certo? Vai fazer com o braço estendido. Posição da manchete: uma mão por baixo, tá? Uma mão por baixo, a outra mão vem por cima e você vai juntar aqui os polegares, ok? Só isso, repetindo: uma mão por baixo, a outra mão por cima e junta os polegares. Isso aqui tem que estar bem firme, certo? Isso aqui tem que estar bem firme, não pode soltar, tá? O segundo posicionamento é você estender os cotovelos, certo? Você vai estender os cotovelos. Terceiro posicionamento é que você vai estar com uma perna na frente e outra perna atrás apoiando e os joelhos flexionados. Então, esse é o movimento de manchete, tá? Mãozinha, mãozinha, polegar, polegar, uma perna na frente, a outra perna atrás, os joelhos, né? Um pouquinho dobrados e outra aqui. A manchete ela não pode ser na linha do ombro, tá? Por que, Teison? Porque na linha do ombro você não vai ter manchete, você vai ter o toque por cima, tá? Então, a manchete sempre da linha do ombro para baixo, tá? Mas se a bola vem exatamente na linha do ombro, aí você dá um movimento para frente e dá um toque para cima, ou você dá um movimento para trás e faz o movimento da manchete, tá? Então, a manchete sempre do ombro para baixo. Quando você for executar esse movimento de manchete, a manchete sempre, a bola vai tocar nessa região aqui, ó, que é o terço inferior do braço, certo? Então, toda vida que você for fazer um movimento de manchete, essa bola, a manchete armada, a bola vai tocar nessa região aqui dos braços. Para quê? Para que a gente tenha um maior direcionamento dessa bola, tá? Então, primeira atividade que nós vamos fazer, a gente vai jogar a bola um pouco para o alto e você vai só amortecer. Joga para o alto e amortece. Joga para o alto e amortece. Só isso, tá? Às vezes você vai jogar um pouco para cima, certo? Às vezes você vai jogar um pouco para trás. Quando você jogar para trás, você não vai encolher a manchete. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque na hora que você encolhe a manchete, o movimento vem para trás e vai bater no seu rosto, tá? Então, o que você vai fazer? Se você jogar a bola um pouco para trás, você recua um pouco e faz o movimento. Então, o que você vai fazer de atividade? Joga a bola para o alto
e só faz o movimento de receber essa bola, amortecimento. Beleza? Agora nós vamos fazer duas atividades, tá? Duas atividades que nós vamos propor. A primeira atividade, a gente vai voltar, né, novamente para o toque por cima, tá? E a gente vai fazer essa atividade contra a parede. Faz de conta que nós estamos jogando com a parede, certo? Então, posição básica do vôlei. Um pé à frente, outro pé atrás, tá? Joelho flexionado. E aí, você vai jogar, primeiro, joga a bola para o alto, dá um toque na parede e segura essa bola de volta. Joga para o alto, dá um toque e segura. Joga para o alto, dá um toque e segura. Ok? Quando você estiver ficando bem craque, aí você dá sequência na jogada. Da mesma forma, você vai fazer com a manchete, tá? Só que você vai jogar a bola primeiro para o alto, depois impulsiona com a manchete. Joga a bola para o alto, impulsiona com a manchete. Sempre lembrando, braço estendido e terço inferior do braço. Joelho dobrado, tá? Joga a bola para o alto, impulsiona. Joga a bola para o alto e impulsiona. Da mesma forma, vai ficando bem craque. E vai fazendo o movimento, tá? Lembrando que o movimento da manchete não é com o cotovelo. Isso aqui não existe, isso está errado. O movimento da manchete é com o ombro, tá? Então, ó. Beleza? E daí, quando você for tiver mais craque ainda, você pode misturar os dois fundamentos. Toque por cima com a manchete. Toca a manchete e volta o braço. E assim vai, tá bom? Gente, continuando os nossos fundamentos, a gente viu o fundamento de toque por cima, vimos o fundamento de manchete, né? E agora o fundamento da cortada, né? A cortada é muito utilizada no movimento de ataque, né? Então, esse movimento de cortada é um movimento bem característico, porque é como se você estivesse realmente com uma faca, um facão na mão, sei lá, alguma coisa cortante, né, um objeto cortante, e você estivesse golpeando a bola, tá? Então, assim, como é que vai funcionar esse fundamento do ataque? O ataque a gente vai fazer primeiro com apoio, né? Que é apoio com apoio do chão, tá? Você vai ter o teu braço totalmente estendido acima da cabeça, tá? Totalmente estendido acima da cabeça e vai fazer um movimento para frente, tá? Esse movimento aqui. O punho é muito importante, o cotovelo é importante, mas os punhos também são muito importantes nessa hora da prática. Por quê? Porque quando você for fazer o movimento da cortada, tá? O movimento para baixo é o movimento com a flexão de punho, tá? Então você vai fazer um movimento. Se você quer que a bola suba, você vai fazer um movimento embaixo da bola. Se você quer que a bola vá reta, então você vai fazer um movimento no meio da bola. Agora, se você quer que a bola seja uma bola cravada, uma bola para baixo, você vai fazer um movimento em cima da bola, ok? Então, esses são os três locais onde você pode golpear essa bola no movimento de ataque, ok? Então, assim, a princípio, nós vamos aprender esse movimento, tá? Atacando a bola no meio, tá? Atacando a bola no meio. Para quê? Porque a bola a gente vai começar a jogar contra a parede, tá bom? Então, a gente vai para aquele movimento básico, né? A posição básica do vôlei, uma perna na frente, a outra atrás, joelho sempre no joelho, né? Um pouquinho dobrado, semi-flexionado.
E aí o que eu vou fazer? Como eu sou destro, tá? Eu vou estar com a minha perna direita na frente. Se eu fosse canhoto, eu estaria, né, com a perna direita na frente e fazendo esse movimento, tá? O braço esquerdo, né, levantado e a perna direita na frente, ok? Esse é o movimento, tá? Mas como eu sou destro, eu vou colocar minha perna esquerda na frente, tá? E meu braço direito aqui erguido, fazendo um L com relação ao outro braço, ok? Então o que eu vou fazer? Eu não vou jogar a bola para trás, isso é muito erro, tá? Você jogar a bola para trás, até porque você vai ter que se deslocar para trás. Então, você com a outra mão, tá? Vai jogar a bola para o alto, acima da palma da tua mão, tá? E você vai golpear essa bola espalmando com a palma da mão, tá? Você vai encaixar todos os dedos, tá? E toda a mão na bola, direcionando a bola para frente, ok? Então, tá na posição do vôlei, né? Joelhos dobrados, tá? O braço aqui em cima erguido e você vai joga pro alto, tá? Joga para cima a bola vai ser jogada para cima e você vai golpear essa bola na direção da parede. Joga para cima e vai golpear a bola na direção da parede. E a gente vai treinando, tá? E a gente vai treinando, certo? Golpeando firme. Até que vai chegar um ponto, tá? E aí você vai ficando craque nisso, certo? Até que vai chegar um ponto que você vai golpear essa bola na parede e vai receber essa bola de manchete. Então, ó, certo? Então, golpeia a bola e recebe de manchete. Golpeia a bola e recebe de manchete. No movimento de ataque e de defesa. Tá bom? Então, novamente, braço erguido, outro braço aqui formando L, joga a bola para o alto e você vai atacar essa bola com a palma da mão bem encaixada na bola, direcionando. Detalhe, se eu quiser que essa bola suba, eu vou ter que bater embaixo da bola, a bola vai subir. Se eu quiser que a bola vá reta, eu vou bater no meio da bola e a bola vai reta. Se eu quiser que a bola vá para baixo, eu vou bater em cima da bola, sem esquecer a flexão do punho, tá bom? Gente, continuando a história do ataque, né, do ataque acortado e evoluindo nisso, vai chegar um ponto que você vai precisar atacar sobre a rede. E esse ataque não é mais em apoio, é em suspensão. Você vai precisar, né, que você levante essa bola, né, erga essa bola, levante a bola com as duas mãos e um pouco mais alto, e eu salte e tenha o tempo de bola para poder fazer essa cortada, tá bom? Então aí, mas eu tenho mas eu não tenho uma rede dessa na minha casa. Varal de roupa, você pode utilizar um varal, certo? Como esse aqui, tá? Como esse aqui que a gente tem aqui para estender, tipo umas toalhas, certo? Então assim, a gente tem um varal de roupa que você pode estender, um cordão, qualquer coisa, tá? Aqui eu tenho uma rede e assim eu vou usar. Essa também é uma rede oficial, certo? É uma rede com 5 centímetros de espessura, né? Do seu bordo superior, também do bordo inferior, e cada quadrícula dessa daqui tem 10 centímetros quadrados, tá? São 10 centímetros de altura por 10 centímetros de largura, certo? Teus, mas por que eu estou utilizando essa rede aqui? Bom, essa rede ela vai ser utilizada, deixa eu só... Fica...
Essa rede ela vai ser utilizada num fundamento chamado de bloqueio. O que é o bloqueio? É a tentativa de interceptar essa bola vindo do ataque da outra equipe. Então, o bloqueio, para você bloquear, você tem que estar com os dois pés aqui paralelos, tá? Paralelos à linha do ombro. Os braços aqui um pouco acima da linha do ombro, certo? E fazer esse movimento de salto, e quando eu chegar no ponto mais alto do meu salto, eu vou ir, estendo a minha mão para cima, estendo meus braços para cima. Então, salto e tento colocar os braços para o outro lado da quadra do adversário, fazendo esse bloqueio. Lembrando que eu não posso tocar nessa bola antes que o atleta toque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir os meus braços, certo? Para tentar interceptar essa bola, tá? E as mãos vão dar o direcionamento para essa bola bater na mão e cair para esse lado de cá, certo? Então, como é que vai ser feito isso? Por exemplo, tá? A bola vem, né, no ataque e eu subo e faço o bloqueio dessa bola, tá? Porque o objetivo é que essa bola não passe para o meu lado. Atenção, mas se essa bola passar no bloqueio, tocar no bloqueio e cair para o outro lado, aí eu vou para o outro fundamento, que é o fundamento da defesa, tá? E aí eu vou tentar receber essa bola de manchete ou receber essa bola de toque por cima e dar sequência ao jogo, tá? Lembrando que se essa bola toca no bloqueio, o toque no bloqueio no vôlei de quadra, ele é nulo, ele não conta como um toque, tá? Então, essa bola toca no bloqueio e aí eu tenho o primeiro toque, tenho o segundo toque e daí eu tenho o terceiro toque, tá? Que é a cortada. Mas no vôlei de praia, tá? É diferente. No vôlei de praia, a bola toca no bloqueio, já é contado no toque. Então eu tenho que receber essa bola, já levantando para o meu outro colega vir e realizar o movimento da cortada. Ok? Então, com esses conceitos básicos, essas práticas, tá? A gente fica por aqui e até uma próxima aula.